Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Nós vamos para mais um momento de fé e de esperança. Isso mesmo, nesta quarta-feira abençoada, dia 4 de setembro de 2024, e quinto elo da campanha de oração e de jejum. Isso mesmo, campanha de oração e jejum, quinto elo desta campanha, e até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a sua vida, você que já entregou o seu propósito, você que vai entregar agora, não importa, você que vai entregar depois dessa transmissão, Deus vai te abençoar, tá bom? Isso, meus irmãos, façam os seus pedidos de oração no chat e também na descrição deste vídeo, porque nós vamos orar em instantes. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, o capítulo é o 3, o versículo é o de número 10. Você teria disposição para ouvir a voz do Senhor? Teria? Você tem disposição para ouvir a voz do Senhor? É um pouquinho sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, vou ler aqui no PC. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Bom, o objetivo aqui desta mensagem que eu quero transmitir para vocês é apresentar aqui os resultados da disposição do servo para ouvir e obedecer ao chamado do Senhor. O texto diz, então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, fala porque o teu servo ouve. Samuel, ele nasce no período dos juízes em Israel. Era um período onde os juízes julgavam em Israel. E Eli, o sumo sacerdote naquela época, ele vinha perdendo o zelo no atendimento às orientações do nosso Senhor, porque a Bíblia diz que os seus dois filhos, lá no capítulo 1, versículo 3, fala sobre isso, né? Seus dois filhos, Ofni e Finéias, sacerdotes em Siló, eles procediam muito mal. Também fala deles no capítulo 2, versículo 12 ao 17. E observação, Siló, aqui, foi o lugar onde foi colocado o tabernáculo, desde a época de Josué. Olha em Josué capítulo 18, versículo 1, fala assim, ó, toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniu em Siló e ali armou a tenda da congregação. Bom, então o nascimento de Samuel foi no período dos juízes. O nascimento dele foi fruto de uma oração respondida, porque a Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre da sua mãe, portanto, ela não gerava. Mas, orando Ana, Deus respondeu um dia a sua oração. E a mãe, que era estéril, orou ao Senhor e o Senhor operou o milagre. Lá no versículo 20 do capítulo 1, fala que do Senhor o pedi. Ou seja, ela está se referindo ao seu filho, que do Senhor ela havia pedido. Agora, desde o seu nascimento, sua mãe
vai educá-lo com zelo, vai educá-lo com amor para este teu filho Samuel estar sempre na presença do Senhor. Isso em cumprimento de um voto que ela fez. E ela vai levar o seu filho ao templo, né, ainda menino, e ali ele vai passar, a partir daquele momento, ele se tornou dedicado no templo, ele se tornou dedicado ao serviço na casa do Senhor, porque a Bíblia diz no capítulo 1 Samuel 2,18, né, diz que o texto que ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho. Então Samuel foi levado e Ana, na sua oração, ela depois vai agradecer o Senhor por ter lhe concedido este filho e ela vai trazer perante o Senhor o seu filho, que vai passar a servir, se dedicar ali no templo. A situação espiritual de Israel, no final do ministério de Eli, a Bíblia diz que naqueles dias, capítulo 3, versículo de número 1, a palavra do Senhor era de muita valia. Ou melhor, era a função do sacerdote, era a função dos profetas naquele tempo, trazer as revelações. O profeta, na verdade, ele ouvia de Deus e passava para o povo. Mas Eli, o sumo sacerdote, ele descuidava da questão espiritual, da condução espiritual dos seus próprios filhos, que serviam no tabernáculo em Siló, deixando de honrar a Deus por não discipliná-los. E diante desta situação, o Senhor não falava mais com o sacerdote Eli. É onde a Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 3, que as visões não eram frequentes. Ou seja, os dons espirituais tornavam-se cada vez mais raros e o povo sofria as consequências do pecado do sacerdote Eli, a sua casa, e do próprio pecado do povo. A situação em que o povo se encontrava naquela época também é uma situação semelhante à dos dias atuais, em que muitos são conduzidos a um evangelho vazio, em que Deus não fala mais e nem opera com poder como Deus assim fazia. Ou seja, o mau testemunho dos filhos de Eli contribuía naquele período para a transgressão do povo. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, versículo 24, que o povo vai transgredir também através do mau testemunho. E venhamos e convenhamos, quantos estão dando maus testemunhos, um mau testemunho nos dias atuais? Quantos estão escandalizando o evangelho nos dias atuais? Agora escute, não é porque eles não eram repreendidos. Eles eram, porque Deus, ele repreende sim. Ele repreende, ele castiga. A Bíblia fala que todos quanto ele amam, ele corrige. Então mesmo tendo sido repreendido, olha só, no versículo 24 fala: pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. No versículo 24 do capítulo 2. O versículo 25 fala que eles ouviam e recusavam-se a obedecer. Era muito grande o pecado que cometiam, porque o Senhor o repreendia, mas eles continuavam nas suas práticas. Muitas oportunidades de arrependimento foi dada
a eles. Porém, mesmo com todo o conhecimento que eles tinham das orientações do Senhor, Ofni e Finéias, filhos de Eli, comportavam-se como jovens desorientados que não conhecem o Senhor. Então, o serviço dos sacerdotes determinados por Deus era para dar condições de haver expiação dos pecados e resposta às orações, mas a oferta do povo ao Senhor não eram mais valorizadas, e sim profanadas pelos próprios filhos de Eli, Ofni e Finéias. E nesse meio o pecado prosperava, contudo havia grande sede da palavra na ocasião. Agora, no momento do chamado de Samuel, a sua disposição para ouvir e obedecer à voz do Senhor foi completamente diferente de Ofni e Finéias e do próprio Eli. Deus chamou Samuel antes, a Bíblia fala assim, que antes que a lâmpada se apagasse no templo em que a arca do Senhor estava, no versículo 3 do capítulo 3. Então, a lâmpada, se você observar, se você for estudar a respeito disso, ela não podia ser apagada, mas a situação era tão terrível espiritualmente falando, de declínio espiritual, em que Israel se encontrava, que existiam aqueles com um coração que não estava disposto mais para fazer a obra do Senhor. Então a lâmpada, ela se apagava no templo, mas o Senhor apareceu antes que a lâmpada do templo se apagasse. Nós observamos aqui o descuido do homem. Agora, havendo descuido do homem, o Senhor sempre levantará outro para zelar pela luz, para não deixar extinguir a revelação que dá vida à sua palavra. Então Deus sempre vai levantar alguém. E quem sabe nessa transmissão, Deus aqui está falando com pessoas aqui que estão dispostas a ouvir a sua voz. E o Senhor, quem sabe, está te levantando para que você seja um instrumento dele, para que você faça aquilo que as pessoas não querem fazer mais para Deus, para que você prossiga com a obra do Senhor. Então, enquanto os filhos de Eli prosseguiam agindo mal, Samuel, ele trabalhava com zelo no serviço do tabernáculo, o lugar determinado por Deus para se fazer presente no meio do seu povo. Ele optou por viver em condições de ouvir a voz do Senhor. Ele optou por ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que o jovem crescia diante do Senhor e ele ia crescendo, fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então, ele foi crescendo. E a Bíblia diz que quando Deus fala com ele, Eli e Samuel já estavam deitados, né? E o Senhor chamou Samuel, que ele respondeu atentamente, mas achando que era Eli que falava com ele. E após a terceira vez, Eli fala com ele assim, na hora que te chamar novamente, diz da seguinte forma, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Quando falar novamente. Então, Eli vai instruir, Eli vai compreender que era o Senhor que estava chamando Samuel e o instrui sobre o que deveria fazer. Eli trazia ainda uma experiência do passado, sabia orientar Samuel, mas ele mesmo não ouvia mais
a voz de Deus. Samuel aqui precisava ter agora a sua própria experiência de ouvir e entender que era o Senhor que o chamava. Então, Samuel vai estar disposto a ouvir a voz de Deus. E todos irmãos e irmãs que estão dispostos a ouvir, a obedecer a voz do Senhor, se prepare para viver algo extraordinário da parte do Senhor. É interessante que você precisa estar disposto a ouvir e a obedecer, porque muitas pessoas ouvem, mas não obedecem. Amém? Então, Deus vai falar da rebeldia do povo, do declínio do povo, e ali o Senhor chama Samuel. E os resultados da disposição do jovem Samuel para ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio e sempre nos aconselha a seguirmos a sua orientação. Agora, aqueles que não estão dispostos a ouvir a voz do Senhor, afastam-se da bênção do Senhor e muitas das vezes colhem juízo, colhem sofrimento, porque a Bíblia diz que honrarei os que me honram e os que me desprezam serão desprezados. É o Senhor que diz. Então, a obra do Senhor foi beneficiada, cumprindo a promessa do Senhor através da vida de Samuel. Amém? Então, que você esteja disposto a ouvir e obedecer a voz do Senhor, para que Ele cumpra as suas promessas na sua vida. Se a maioria não quer fazer a diferença, faça a diferença você. Amém? Obedeça a voz do Senhor. Nós vamos olhar, era a maioria que não ouvia, e só um passou a ouvir a voz do Senhor. E esse fez a diferença, chamado Samuel. E o ministério dele não vai ser só sacerdote, vai ser profeta e vai ser juiz. Olha que coisa tremenda, olha que maravilha. Deus é maravilhoso em trabalhar na vida do seu povo, para os que estão dispostos a ouvir a sua voz e realizar a obra. Há um conselho. Olha o conselho de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Amém? Ou seja, tomar a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você quer experimentar a graça ou você quer experimentar aqui o juízo? Amém? É a graça ou a condenação? Então, esteja disposto a ouvir e a obedecer a voz do Senhor. Eu quero orar por você, sua casa, sua família. Curve a tua cabeça onde você estiver. Você que for entregar o seu propósito agora, vai orar comigo também. Você que já entregou, ore comigo também agora. Oremos a Deus, nosso Pai, grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, eu me coloco diante do Senhor em oração, ó Deus, para suplicar ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que por mim tudo executa, ao Deus que trabalha pela causa dos aflitos e dos necessitados. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui para orar, para clamar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, Pai amado, eu clamo em prol da vida dos internautas que nos acompanham agora, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa receber, ó Deus, o propósito, ó Deus, do dia de hoje. O nosso propósito
do dia de hoje. E que haja, meu Pai, libertação, transformação, que haja curas, que haja livramentos, que haja bênção do Senhor dentro desta casa, dentro deste lar. Em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos toda ação do diabo contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, que haja, ó Deus, um mover do Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Pai querido, Pai amado, nos abençoa, manifesta o teu poder para que o seu nome seja glorificado. Eu repreendo, meu Deus, toda a doença, eu repreendo, meu Deus, toda a enfermidade, eu repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor, que haja sobre esta casa, que haja sobre este lar o mover do Espírito Santo, que haja um trabalhar do Espírito Santo na vida deste homem e desta mulher. Nós repreendemos, ó Pai, no dia de hoje, todo o mal, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos mais de 1.100, dos 10.100 inscritos aqui no canal, mais de 10.100 inscritos aqui, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, ó Deus, os nossos internautas, os nossos irmãos e irmãs, aqueles, meu Pai, que participam das transmissões e aqueles, meu Deus, que nem participam, mas se inscreveram para ajudar o canal. Abençoa a vida deles, a família deles, a casa deles, o lar deles. Abençoa os amigos, vizinhos, e eu apresento as necessidades de cada um nas tuas mãos. Aqueles que aqui estão, que sejam tocados e envolvidos no poder de sua glória, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, que o teu poder possa, Senhor, se manifestar na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Nós acreditamos, ó Pai, nós confiamos na força do seu poder, nós acreditamos na força do teu poder, na força do Espírito Santo que age e que trabalha em nossas vidas de uma maneira toda especial. Eu repreendo todo mal. Pai, visita este hospital, essa pessoa doente, nesta UTI, meu Pai, nesta enfermaria. Visita esta pessoa que não tem previsão de alta. Meu Deus, visita. Trabalha de uma forma toda especial. Eu repreendo toda ação do mal nesta vida, nesta casa, nesta família. Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a termos disposição para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Nos ajuda a termos disposição para ouvir a sua voz, para obedecê-la, ó meu Pai, porque se tivermos disposição para ouvir a voz do Senhor e obedecê-la, nós viveremos, ó Deus, o extraordinário. Nós viveremos, meu Deus, o extraordinário do Senhor em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, nos ajuda a estarmos atentos, meu Deus, porque, Senhor, se não fizermos aquilo que o Senhor quer que façamos, não vamos viver o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Nos ajuda, meu Pai, a cumprir a nossa missão. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos a nossa missão diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, joga por terra tudo aquilo que não provém do Senhor e que haja sobre esta vida e que haja sobre esta casa a bênção do alto céus.
Eu abençoo, meu Pai. Eu abençoo, meu Deus, a vida, a casa, a família, através da oração, meu Deus. Em nome de Jesus, que a tua boa mão estejam estendidas, que a tua boa mão esteja estendida, Senhor. Ah, meu Pai, sobre as nossas vidas. Abençoa, meu Pai. Vai entregando a vitória total e completa. Vai jogando por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção do alto céus sobre a vida, a casa, a família, através da oração, meu Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo o melhor do Senhor sobre esta vida, esta casa, esta família. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda ação do mal e declaramos sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, nós declaramos vitória total, em nome de Jesus, vitória total, vitória total, vitória total, em nome de Jesus, que esta pessoa receba vitória total, que esta pessoa alcance da parte do Senhor as grandes bênçãos sobre a vida, a casa, a família. Eu repreendo todo o mal e eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção do alto céus. Sejam pelos céus abençoados, sejam pelos céus abençoados em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a vitória do alto céus, em nome de Jesus, que este homem e que esta mulher sejam por Deus abençoados. Pai, eu ministro aqui agora, receba o nosso propósito em mais um dia de campanha e abençoa o teu povo, a tua igreja, e eu declaro em nome de Jesus, estão todos abençoados, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar. Glória a Deus. Antes de eu entregar algumas revelações que o Senhor me deu aqui, eu gostaria de perguntar, tem alguém que você deseja aceitar Jesus, receber Jesus como seu único, suficiente Salvador? Tem alguém que deseja aceitar, voltar, renovar a aliança com Deus? Tem alguém entre nós? Se tiver alguém, você vai dizer, eu quero aceitar, eu quero voltar para Jesus, pastor Vanderlei. Eu quero. Você quer? Então, você vai orar comigo da seguinte forma. Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Você que está afastado, quer voltar? Ore, Senhor Jesus, eu retorno para os teus caminhos, de onde eu nunca deveria ter saído. Agora você que está desconcertado, quer consertar-se? Ore, Senhor Jesus, eu faço o conserto, eu renovo a minha aliança com o Senhor, eu prometo ser fiel. Bom, você que aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus, ore, Jesus, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, o que faço? Meu irmão, minha irmã, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, tá bom? Que igreja é essa, pastor Vanderlei, mais perto da Bíblia? É aquela igreja que luta para viver o verdadeiro evangelho na sua essência. Porque o que transforma o homem é o verdadeiro evangelho na sua essência, tá bom? Então procure
esta igreja. Procure, você vai encontrar. E é o verdadeiro evangelho que transforma a vida do homem e da mulher, tá bom? E sirva ao Senhor, tá bom? Gente, eu sou grato a Deus pelos mais de 10.100 inscritos no canal até o momento. Deus abençoe cada um dos irmãos e das irmãs. Amém? Olha só, já era para estar lá na frente, isso mesmo, 41 pessoas. Se você obedecesse à voz do Senhor, porque o Senhor tem falado, mas você está tendo dificuldade de obedecer à voz do Senhor. Você quer fazer da sua maneira. Da sua maneira as coisas não vão fluir. Amém? Então, é por isso que você não saiu do lugar até hoje. Enquanto você não decidir, amém? Enquanto você não decidir, escuta uma coisa aqui, enquanto você não decidir, enquanto você não tomar essa decisão de obedecer, a história não vai mudar. Já era para ter chegado há muito tempo, mas o Senhor fala com você todo dia. Usa alguém aqui, usa alguém ali, Deus usa através do louvor, através da palavra, só que você não quer obedecer. Então, como que você vai viver? Escute, oração nenhuma vai resolver o teu problema se você não escolher obedecer hoje. Escolha obedecer hoje. E por que estou te dando esse conselho? Porque eu quero que você viva o extraordinário de Deus na sua vida. Eu quero que você viva. Agora precisa obedecer à voz do Senhor. Amém? Está dado esse recado para essas 41 pessoas. Obedeça e depois você vai me falar. Agora, obedecer a Deus mesmo sem entender. Porque muitas vezes Ele pediu para mim fazer alguma coisa que, ao meu ver, não era para mim fazer. Eu falei, ao meu ver, eu falava assim, não, por aqui vai dar errado. Mas era Deus me pedindo para fazer. Amém? Faça, obedeça, mesmo sem entender. Mas obedeça a voz de Deus. E se prepare para viver o que jamais viveu em toda a sua história de vida. Amém? Na hora da oração aqui, eu via Deus transformando o filho de 6 mulheres aqui. Deus vai transformar o teu filho, vai salvar o seu filho. E o seu filho vai ser um instrumento que Deus vai usar de uma forma tremenda. Se prepare, tem salvação na tua família. Receba a bênção de Deus. A resposta chegou no trabalho onde esta pessoa está me acompanhando agora. Tem surpresa para você, hein? Glória a Deus. Ei, eu vejo uma cartinha. Na verdade, essa cartinha chega lá no e-mail, né, de alguém, informando o quê? Aposentadoria de alguém. A resposta chega dos céus. Vem depois no canal e testemunha. Tem gente que depois é Deus que fez ele se aposentar, é Deus que honrou ele com a bênção da aposentadoria. Ele pediu, estava travado, ele pediu, Deus destravou. E depois, a camarada, nem dá glória para o Senhor. Ele fala assim, não, foi meu advogado, não, foi fulano. Se não fosse fulano, se não fosse Deus, filhinho, fulano não seria usado para te abençoar, para abrir a porta para você. Então ele fala assim, se não fosse eu correr atrás, aí ele começa a falar eu. Já pensou se Deus ficasse irado igual o homem e falar assim, você não quer dar glória para mim não? Então eu vou travar esse negócio aqui de novo. Amém? Já pensou se Deus agisse dessa forma? Ainda bem que Deus ele é misericordioso, né? Mas tem muita gente. O camarada estava ralando, dando murro em pontos de faca, pedindo a Deus ali, Senhor, faz um milagre, faz um milagre. Aí quando Deus faz o milagre, aí ele fala assim, foi eu. Foi eu. Ou então, foi fulano, foi Beltrano. Foi Deus, meu filho. Você não pediu para Deus? Aí depois nem conta aqui, né?
Tem um irmão que fala comigo, fala assim, pastor, é miserável, né, pastor? É miserável, nem agradece. Tem um irmão que fala comigo. Eu falo, mas pode falar não, irmão, tá xingando os irmãos de miserável, né? É miserável, não vem nem agradecer. Eu falo, não, rapaz, faz isso não. Então, escutem. Mas precisa agradecer. Amém? Ó, é a aposentadoria de alguém aí. Eu quero ver se vai contar um testemunho depois aqui. Amém? Eu só sei que tem alguém orando aqui. Só quero ver que vai contar depois. Ó, o casamento vai ser restaurado de uma pessoa que está aqui. Que vai ser restaurado. Amém? Esse casamento vai ser restaurado. Eu vejo alguém voltando para casa. Tremendo, né? Deus trazendo alguém para casa. Que forte. Aleluia. Irmãos, eu vejo a libertação de uma mulher do cigarro. Ó, que já está fazendo mal ao teu pulmão, hein? Já está fazendo mal ao teu pulmão. E eu vejo o Senhor te curando, te libertando. Toma posse da bênção em nome de Jesus. Olha, colocaram água para apresentar aqui. Eu via 4 pessoas que apresentaram a água. E alguém já até tomou da água, né? A outra vai usar para passar no local da enfermidade. Ó, eu declaro, você está curado. Não é a água que vai curar você, não. É a fé que você colocou em Jesus. Amém? Deus abençoe. É um ato profético, não é? Ó, eu vi uma pessoa aqui, o teu sonho se tornando realidade. Algo muito forte acontecia. Receba em nome de Jesus. Glória a Jesus! Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu volto à noite com vocês. Quem é de Colatina, estaremos agora à tarde. Já estivemos pela manhã, vamos estar à tarde com vocês. E vamos estar à noite também junto com a gente. À noite, na quarta-feira profética, vai estar conosco um homem de Deus, o pastor Sebastião, vai estar com a gente logo mais à noite. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, doce consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para todos sempre. Amém, amém, amém. Está terminado em nome de Jesus. Compartilhe, deixa seu like antes de sair. Manda para geral. Deus te abençoe mais um dia.